vai começar a cair aí a visualização dos vídeos, mas oficialmente a gente vai encerrar a programação do VET agora e vamos dar continuidade, emendando aí a apresentação que ficou como apresentação extra, que era a apresentação Inteligência Artificial em Simuladores de Satélite. Então, vou tirar aqui o QR Code. Então, QR Code removido. Espero que vocês tenham conseguido assinar. Realmente, teve um link aí errado, né? Então, beleza, sem problema. Eu vou retratar a mensagem aqui. Pronto, eu acho que agora está tudo certo. Bem, gente, vamos dar continuidade então aí. Não vamos mais enviar a lista de presença hoje, essa foi a última, tá? Então, agora eu vou fazer uma apresentação que vai ficar como uma apresentação extra, explicando novamente o motivo. Na semana passada a gente começou a apresentar, interrompemos, e aí ficou combinado de apresentar hoje para vocês. Então, espero que vocês gostem da apresentação. Então, vou compartilhar ela aqui. Peraí. Então, beleza, vamos começar aí a apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Essa apresentação, pessoal, é o seguinte, são os resultados de um artigo que a gente publicou. Então, não são todas as técnicas de inteligência artificial, aqui a gente está exercitando somente uma. Então, só temos um exemplo aqui de uma inteligência, digamos assim, aplicada, mas já tivemos bons resultados. E aí, o que eu coloco aí para vocês pensarem já de início é que é o seguinte: esse termo aqui, inteligência artificial, eu fico pensando bastante qual seria o termo correto para usar, porque embora inteligência artificial esteja muito na moda, né, eu acho que o algoritmo ele não é tão inteligente, mas ele é mais generalista do que você ficar fazendo regras de ifs e elses. Então, mas como eu ainda não tenho um nome melhor para dar, então eu vou chamar de inteligência artificial em simuladores de satélite. Foi um estudo de caso que a gente utilizou aplicando os dados do Cibers 4. Mais para frente eu vou explicar melhor quem é o Cibers 4. O meu nome é Ítalo Pinto Rodrigues, eu sou aluno do curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, na área de concentração de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. E os meus dois orientadores são a professora doutora Ana Maria Ambrósio e o doutor Ronan Rai Jardim Chagas. O slide não está passando, passou. Bem, eu começo a apresentação fazendo uma outra provocação, que é convidando vocês a pensarem nos acontecimentos de uma maneira diferente do que aconteceu realmente. Então, eu estou me baseando aí um pouco tirando uma licença poética nesse desenho Arif, que reimagina os eventos dos filmes da Marvel se tivessem acontecido outras coisas, né? As pessoas tivessem tomado decisões diferentes, e aqui eu tomei essa liberdade de usar na apresentação. Então, o que aconteceria se Apollo 11 não tivesse pousado na Lua? Possivelmente a gente teria aí aí são várias hipóteses, tá, pessoal? Não estou dizendo que eu estou certo nessas hipóteses. Por exemplo, o avanço da área espacial a gente não poderia estar vendo o que a gente está vendo hoje. Então, os rovers pousando em Marte, porque eventualmente as pessoas perderiam aí a confiança, né, na área espacial. Então, o que aconteceria se o Apollo 11 não tivesse pousado na Lua? Então, só colocando aqui algumas imagens, a gente perderia, por exemplo, a foto da superfície da Lua, essa é uma foto oficial da NASA. Não teríamos também essa foto da pegada, né, do pessoal andando lá na superfície da Lua. Então, a gente perderia aí várias
vários avanços tecnológicos também, né, que sucederam após esse pouso. E isso quase não aconteceu realmente, porque na missão eles tinham alguns protocolos de segurança que determinava o seguinte: se duas situações de alarme aparecessem para eles, eles tinham que abortar a missão. E essa situação de alarme, ela acabou se manifestando durante os treinamentos, durante as simulações. E eles perceberam que esses dois alarmes juntos, eles não teriam um impacto tão grande na missão como um todo, e, portanto, se eles acontecessem durante a missão real, eles não precisariam abortar a missão. É mais ou menos essa história. Então, basicamente, realmente isso aconteceu, e se eles não tivessem exercitado a simulação antes da missão, eles teriam abortado por uma coisa que eventualmente não precisaria, né? E aí, como sabemos, eles não abortaram, graças aí ao uso de simulador, de modelos, simulações e simuladores. E tivemos aí a caminhada do homem na Lua. Tem essa foto aí do Buzz Aldrin saindo do módulo lunar. Então, que bom que aconteceu, né? Eles pousaram na Lua. Bem, aí vamos imaginar outra possibilidade. O que aconteceria se o Hubble tivesse um problema na sua carga útil e não fosse possível reparar? Bem, eu não sei se todos vocês sabem, o Hubble ele teve um problema na carga útil e fazia imagens que eram ruins e que acabava que não possibilitava as análises que precisavam ser feitas. Então, se não fosse possível reparar essa carga útil, a gente não teria, por exemplo, esse rastreio aí do crescimento de diversas galáxias, que essa figura aí tem bilhões de anos de histórias, né, da formação dessas galáxias e tudo mais. A gente não tem 12 bilhões de anos de história cósmica que essas imagens aí refletem por causa da luz que emite e tudo mais. É possível inferir esses dados. Então a gente perderia tudo isso. Mas, também perderia o nascimento de uma estrela, né? Mas eles detectaram o problema lá na lente do espelho, ou alguma coisa como isso. E o Hubble ele foi pensado para ser um sistema espacial que permitisse a manutenção. Então, os astronautas, né, engenheiros e tudo mais, eles poderiam fazer missões para fazer esse servicing mission, que seriam missões de manutenção do Hubble. E aí, o que eles fizeram em terra, né, foi simular toda essa operação, porque não adiantaria nada eles chegarem lá e lidar com o sistema espacial à primeira vista, assim, né? Então, tudo que eles fizeram lá para reparar o satélite foi feito o Hubble, né? Foi feito antes em terra, para eles terem um treinamento adequado e chegar lá, as coisas acontecerem bem. Então, graças também às ferramentas aí de modelagem, simulação, eles possibilitaram eles aprenderem sobre o sistema e depois ir lá reparar. E, finalmente, a gente tem aquelas belas imagens que o Hubble faz aí do nosso universo. Então, aqui tem algumas fotos do simulador do Hubble. Esse daqui é o simulador, digamos, mais da parte funcional. Então, tem aí os sistemas que simulam o painel solar. Aqui é a fotinha do simulador. Então, o simulador, eletricamente, ele é idêntico ao Hubble. É caro para manter esse simulador, de acordo com o material que eu li na internet, né? Disponibilizado pela própria NASA. E aí, depois de pensar nesses dois casos, uma coisa que os dois têm em comum é o uso razoável, ou muito forte, né, na verdade, de modelagem e simulação. E é isso que eu vou trazer para a apresentação, e, sobretudo, o uso de inteligência artificial para resolver alguns problemas, e eu vou explicar esses problemas um pouco mais para frente, e apresentar também um estudo de caso que a gente aplicou. Então, para começar, alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de modelagem. Então, o que é a modelagem? A modelagem, trocando em miúdos aí, seria você traduzir algum
algum fenômeno, aqui por causa da engenharia, né, os fenômenos físicos, em alguma linguagem. Então, a modelagem seria essa tradução desse fenômeno em alguma linguagem. E aí, ao passo que a gente faz a modelagem, a gente obtém um modelo. Então, fizemos a modelagem. Então, aqui a gente tem um fenômeno físico que é o satélite em órbita, tá? Fizemos a modelagem, que é traduzir o satélite em órbita em um modelo. Então, o modelo é o resultado dessa tradução, e ele eventualmente pode ser diagrama de blocos, pode ser um modelo protótipo, e aqui a gente está mostrando algumas equações matemáticas. Esses modelos, eu estou fazendo aqui até o uso de uma figura que foi criada pelo Christopher. Eu não sei se o Christopher ainda está aí assistindo a palestra, mas muito desse slide aqui ele vai estar familiarizado, porque é baseado em alguns slides dele. Então, aqui tem alguns modelos, né, que são possíveis. Então, tem os físicos, por exemplo, o modelo estrutural, térmico, eletromagnético, o elétrico, tem modelos físicos de várias maneiras. E os cyberfísicos, que são modelos, por exemplo, os lógicos, que são aqueles modelos que a gente acaba executando nos nossos computadores. Os lógicos, que podem envolver hardware in the loop, então parte do modelo você roda no seu computador e parte está implementada em um hardware. Então, tem uma infinidade de modelos que podem ser utilizados, tá? Aqui eu coloquei a ilustração de alguns modelos físicos, porque mais para frente a gente vai falar muito sobre os modelos lógicos ou virtuais. Então, aqui é o modelo de voo do Cibers 4, para vocês compararem. O Cibers 4 é um satélite feito em parceria do Brasil e a China. Mais para frente vou dar alguns detalhes desse satélite. Então, é um satélite bem grande, se vocês olharem aí em comparação com os engenheiros, né, o pessoal que trabalha aí no IT, na integração do satélite. Aqui também um outro modelo do Cibers, do Cibers 4, modelo de voo e modelo físico, né? Outro modelo do Cibers 4, aquele já fechadinho para ser lançado. O modelo elétrico da Amazônia. Esse modelo elétrico, ele era uma cópia exata das funcionalidades, né, elétricas do satélite. Então, me parece que esse teste aqui eles estavam fazendo para determinar se os sensores estavam funcionando de maneira correta. E agora, voltando aqui para os conceitos, eu vou falar agora sobre o simulador. Então, uma vez que você tem o seu modelo, você acaba precisando, né, ainda mais os virtuais, você acaba precisando executar esses modelos em algum lugar. E normalmente você executa em um simulador. O simulador ele também pode ser pode ser software, como pode ser hardware. Então, basicamente, o simulador ele é um sistema que vai executar um modelo. Aqui na ilustração, porque depois eu vou falar sobre simuladores virtuais, a gente tem a figura de um simulador físico, que é a câmara de termovácuo, que realiza a simulação do satélite em ambiente espacial. Então, aqui é como se o satélite ele realmente estivesse no espaço fazendo a ciclagem térmica, ou seja, hora ele está esquentando muito, porque está sob a visibilidade do Sol, e hora ele está perdendo muita energia térmica, porque ele está em regiões de sombra e, portanto, ele não aquece. E aí a gente faz essa ciclagem aí para saber como que vai ser o comportamento dos equipamentos e, finalmente, se esses equipamentos vão funcionar no ambiente espacial ou não. Então, basicamente, o simulador aqui seria essa câmara de termovácuo simulando um ambiente espacial. E a simulação é um método para você executar o modelo em um determinado período de tempo. Então, a gente tem ali o fenômeno, digamos, real, que é o satélite em órbita, e aqui na figurinha ao lado a gente tem a simulação, o resultado da simulação, né? Eu coloquei aqui um planeta com a trajetória da órbita. Isso daqui era um vídeo, mas ele não executou, então eu não vou insistir, porque às vezes vai estragar a apresentação aí, mas basicamente isso aqui também dava para a gente ver o satélite sendo
a propagação da órbita do satélite aqui em torno da Terra. Bem, aí eu chego nesse slide que é o seguinte: para que a gente vai usar modelagem e simulação? Existem diversos benefícios, né? Porque quando você usa modelagem e simulação, você está conhecendo um pouco mais do seu sistema, e com isso você pode reduzir riscos e eventualmente até os custos do seu projeto. Aqui na figurinha a gente tem alguma dessas justificativas, né? Então a primeira delas para você fazer análise, definição e validação de requisitos do sistema. Quando você não sabe muito bem o que vai ser o seu sistema, ou uma solução que atende a alguma necessidade, você pode simular diversas soluções e saber qual que fica mais adequada para atender aquela necessidade. Então, basicamente, isso daqui seria você... eu quero sair da minha casa e ir até um determinado ponto e vou colocar no Google, no Maps, por exemplo. Ao invés de você fazer cada um dos caminhos, você por conta própria com seu carro, que você vai gastar aí um pouco de combustível, você simula pelo Google Maps e ele vai te dizer qual que é a melhor solução de caminho para chegar até lá. É o que se faz aqui também. Você tem diversas soluções possíveis para atender uma determinada missão. Você faz aí as combinações, simula e verifica qual que está mais aplicada para atender aquela necessidade. Simulação também ela pode ser usada para verificar o desempenho do sistema. Então, uma vez que você tem aí as diversas soluções, você verifica qual que vai ter o melhor desempenho frente aos requisitos, às restrições daquele projeto. Você pode também utilizar para desenvolvimento de equipamentos de suporte e procedimentos de teste, para treinamento de equipe, que é o simulador que eu vou falar mais para frente aqui na apresentação, para apoiar as atividades de teste. Por exemplo, ali a gente estava usando o simulador, né, de ciclagem térmica para apoiar as atividades de teste, desenvolvimento dos procedimentos que você vai utilizar no satélite real. Então, ao invés de você já executar no satélite real, você acaba fazendo a validação desses procedimentos em um simulador. Seria mais ou menos você, por exemplo, quer pintar sua casa com uma cor de tinta, e ao invés de você ir lá e já comprar a tinta, você compra uma pequenininha, pinta ali um pedaço da parede e vê se aquela cor vai te atender ou não. Então seria mais ou menos nessa filosofia. E finalmente também os simuladores eles ajudam aí, auxiliam na identificação de problemas causados por falhas ou anomalias. Então você tenta simular essa falha ou anomalia para descobrir o que causou e tentar realmente corrigir esse problema que estiver acontecendo em órbita. Essa daqui é uma figura da ECSS, que trata da parte de modelagem e simulação. Na verdade, é um memorando técnico. Esse memorando técnico, ele diz quais simuladores podem ser utilizados e as características desses simuladores. Então, a gente tem diversos simuladores, desde os simuladores que são utilizados para a concepção do sistema, até os simuladores que a gente chama de simuladores operacionais, que é o objeto, né, dessa apresentação. E a ideia é, no mundo ideal, você começar com simuladores cujos modelos têm um certo grau de fidelidade, e à medida que o projeto vai avançando, você vai aumentando o grau de fidelidade desses modelos até chegar no simulador operacional. E com isso também você vai aumentando o banco de dados do seu sistema, e que permite, eventualmente, até o reuso em outros projetos. Aqui, à medida também que o projeto vai avançando, você vai tendo os hardwares disponíveis, você pode até criar simulações com esses hardwares na malha de simulação, para também ter resultados que sejam mais fidedignos aí à realidade, né? Esse slide aqui era para eu ter tirado, mas, enfim, eu estou no INPE desde 2014 e durante o meu mestrado eu trabalhei com esse simulador para validação funcional, validação / verificação, porque as próprias normas da ECSS e esse memorando técnico aqui de modelagem e simulação, eles se confundem aí no nome. A hora chama de validação, a hora chama de verificação. Eu chamaria de verificação.
E esse simulador, no meu trabalho de mestrado, basicamente a ideia era criar um framework para que ele pudesse ser utilizado para verificar modelos que descrevessem missões de pequenos satélites e a gente encontrar falhas em requisitos, por exemplo. Isso ajudaria a você ter mais confiabilidade no seu sistema posteriormente. Durante um tempo também trabalhei aí no simulador operacional do satélite Sibers e Amazônia 1, numa bolsa de pesquisa e desenvolvimento, e agora no meu doutorado estou fazendo uma contribuição, não para um simulador para concepção de sistema, mas para fase de concepção de sistema de um sistema espacial. Então agora vamos falar sobre o SimCibers, que foi o projeto que eu trabalhei. O SimCibers, ele é um simulador que foi desenvolvido para os satélites Sibers 3 e Sibers 4, mas ele permite a rápida e fácil adaptação para outras missões de satélite. Mas vamos falar aqui do Sibers 4. O Sibers 4 é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Ele tem 15 subsistemas. É um satélite aí que tem um custo de 300 milhões de dólares, né? Divididos entre o Brasil e a China. É um satélite de sensoriamento remoto, sendo que desses 15 subsistemas, 4 são câmeras, e ele foi lançado no dia 7 de dezembro de 2014, está prestes aí a completar 7 anos de operação. E qual que é a justificativa para a gente desenvolver um simulador do tipo do SimCibers e para apoiar aí a missão do satélite Sibers? Devido à complexidade do satélite, então um satélite de 15 subsistemas tem aí algumas complexidades intrínsecas, e sobretudo porque ele está no ambiente operacional. Os custos da missão, né? Então tem o custo de desenvolvimento, o custo de compra dos componentes, o custo de operação. Então a gente quer lançar um satélite para que ele tenha uma vida útil aí, atenda, né, a vida útil e, enfim. Então, a gente tem que fazer valer esses custos e a impossibilidade de manutenção após o lançamento. Então, se a gente for olhar lá para o Hubble, você fala assim, Ítalo, já existe a possibilidade de você fazer manutenção em órbita. Eu falo assim, beleza, mas para o Hubble, que custou bilhões de dólares. No caso do SimCibers, talvez uma missão para fazer, do satélite Sibers, desculpa, para você fazer a manutenção nele seria tão caro quanto fazer outro satélite. Então, existe aí um trade-off de o quanto se pretende gastar nessas missões, né? O Hubble, como ele foi muito caro, talvez a missão para reparar ele tenha um custo menor e, portanto, é melhor fazer a manutenção do que fazer outro Hubble. No caso do Sibers e os satélites feitos aqui por nós, possivelmente é mais barato você fazer um outro satélite do que propriamente lançar uma missão para fazer o reparo. Então, quais são os subsistemas aí do satélite Sibers? Só para vocês terem um contato aí com a complexidade dele, ele tem os 15 subsistemas, né? Os subsistemas de serviço são basicamente aqueles subsistemas que garantem que o satélite vai realizar a missão dele. Então, seria aqui os órgãos vitais do satélite, basicamente. Que a gente tem o computador de bordo, o OBDH, o subsistema de controle de órbita e atitude, o subsistema de comunicações, subsistema de controle térmico, o subsistema eu vou chamar de chaveamento, porque é um subsistema que faz isso, chaveia para ligado e desligado os equipamentos, e o subsistema de energia. Então, esses subsistemas aqui, eles garantem, ou devem garantir, que esses daqui eles funcionem durante a vida útil do satélite, que são os equipamentos chamados de payload, ou estão no módulo da payload, carga útil, enfim, que são as câmeras, e esses três aqui, que é o DDR, DCS, 100. Falando um pouquinho deles, a PAN e a IRS são câmeras desenvolvidas pela China. Então, tem dois subsistemas aqui, e tem o transmissor das duas câmeras. Então, aqui também é tratado como carga útil, que é o transmissor da PAN e da IRS. Temos a MUX e a WFI, que são duas câmeras desenvolvidas nacionalmente. Então,
além das duas câmeras, a gente tem o MWT, que é o transmissor de dados da câmera MUX e WFI, o MWT também desenvolvido pelo Brasil. A gente tem um gravador de bordo, que basicamente quando o satélite está gravando em áreas onde ele não consegue transmitir as imagens, ele grava nesse gravador aqui. O DCS, que é o subsistema de coleta de dados, que é um subsistema que faz a coleta de dados para que mais tarde esses dados são utilizados para fazer modelos, para abastecer os modelos de previsão do tempo. E um subsistema que é de monitoramento do ambiente espacial, que eu não conheço muito bem. O SimCibers, ele é um simulador operacional utilizado para validar os procedimentos de voo, treinar a equipe de operação e dar apoio à solução de problemas no satélite durante a operação. Então, antes de mandar para o satélite uma operação, você testa no simulador, e se essa operação não for danificar em nada o seu satélite, você manda para o satélite. Você treina a equipe de operação também, então, antes do operador operar realmente o satélite, ele opera o simulador, imaginando que está operando o satélite, e o simulador ele precisa dar respostas como se fosse o satélite. Tá? Seria também parecido com aqueles simuladores lá de autoescola. Eu não conheço muito bem, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Ou os videogames aí de Fórmula 1, de corrida, que você tem um volante. Então, você precisa ter um retorno mais próximo do real possível para você ter confiança naquela operação. E dar apoio à solução de problemas. Digamos que esteja acontecendo lá um problema, uma falha. Você tenta simular essa falha no simulador para tentar descobrir a causa e tentar mitigar essa causa, e você aí conseguir prolongar a vida do seu satélite, né? Prolongar ou até a vida útil ou além da vida útil do satélite. Bem, o SimCibers, aqui tem algumas características dele, né? Ele nessa versão aqui que eu trabalhei, ele não possuía hardware in the loop. Depois, para o Amazônia, o simulador passou a ter até um emulador de computador de bordo, mas eu não vou abordar isso aqui. Ele simula com alguns subsistemas com média fidelidade e outros subsistemas com alta fidelidade, no caso, por exemplo, do Power Supply alta fidelidade. Simula as estações terrenas, a propagação de órbita. Tem algumas facilidades, por exemplo, a gente consegue controlar a simulação durante a execução. Então, durante a execução, eu posso fazer intervenções na simulação para saber como é que o simulador vai operar a partir dali, ou eu posso criar scripts também que façam essas intervenções sem eu precisar ali operar o simulador. Então é um simulador bem legal e foi desenvolvido aqui no Brasil. Essa daqui é uma arquitetura do SimCibers, tá? Então a gente tem aí a infraestrutura do simulador, e essa infraestrutura ela contempla basicamente 3 tipos de modelos diferentes. São modelos que estão envelopados em DLL. Eles estão envelopados em DLL porque são modelos normalmente muito custosos computacionalmente, e eles foram colocados aqui para dar uma acelerada aí nessa execução. Temos modelos também em C++, basicamente o que escreve a interface do usuário, o interpretador de XML e as estações terrenas. E temos aqui uma camada que permite que você conecte os modelos que vão ser executados pelo simulador. Então, digamos que todos esses daqui, que são os 15 subsistemas do Cibers, PIT, IRS, PAN, AOX, tarará, todos esses subsistemas aqui, eu consigo desconectar do simulador, e aí esse desconectar entenda por eu tiro da pasta que lê esses modelos e consigo colocar de outros satélites, ou por exemplo, eu posso trocar isso daqui tudo pelos modelos da Amazônia. Eu posso trocar isso daqui tudo por um modelo de um CubeSat, e assim por diante. O que vai diferenciar é o TLE aqui, que o TLE são os Two Line Elements, que dizem em qual órbita que o satélite está, e como que é a sua posição lá, como que vai se descrever digamos, mecânica orbital. O cenário inicial, que eu quero, por exemplo, falar assim, a bateria vai começar com tantos volts, o painel solar vai começar gerando tantos amperes. Eu posso colocar tudo nesse cenário inicial aqui.
E, eventualmente, eu preciso alterar alguma coisa aqui na propagação de órbita para, por exemplo, eu conseguir adaptar para a propagação de órbita, né, justamente, para os satélites menores, maiores, ou para diferentes tipos de órbita. Então, esse daqui é bem resumidamente a arquitetura do SimCiBers. Eu trabalhei na camada desses modelos aqui, então as outras coisas talvez eu não fale com tanta propriedade. E aí, trabalhamos aí durante 2 anos e pouco nesse simulador e tivemos esses resultados. Então, em vermelhinho é a telemetria real do satélite, tá? E em azul é o resultado da simulação. O resultado da nossa simulação, a gente não tem perturbações, então, portanto, vocês estão vendo aqui uma linha reta. E as telemetrias a gente vê aqui um pouquinho de oscilações que é intrínseco aí dos sistemas, né, físicos e dinâmicos. Mas, mesmo assim, por exemplo, aqui tem 3 modos de operação do satélite. Então, eu, por exemplo, tenho um módulo aqui playback, que é o satélite transmitindo as informações. Ele está consumindo ali por volta de uns 33 amperes. E aí a nossa curva aqui está bem próxima ao real. Eclipse, que é o momento que ele para de consumir muita energia, também está bem próximo do real. E o imagiando aqui, que é quando ele consome mais energia, por volta de uns 41, 42 amperes, também a nossa curva está bem próxima. E aí os outros resultados a gente está mostrando aqui, são aqueles 3 modos de operação. Essa telemetria aqui é da corrente de barramento, eu acabei esquecendo de dizer. Então, é uma telemetria de barramento do satélite, que demonstra ali o que está sendo consumido naquele momento. Então, esse daqui são outras variáveis, né? Então, todas estão muito próximas. E a gente percebe que o simulador ele se aproximou bem do satélite real. Isso aqui é um resumo bem em números, né, desse projeto de simulador. Eu sempre gosto de apresentar porque até é o que minha orientadora fala. Para você fazer um simulador simples, você tem que ter um satélite simples. E como o SimCiBers é um satélite bem complexo, o simulador também tem um grau de complexidade, e que a gente pode ver aqui nessa quantidade de números envolvendo esse simulador. Então, para descrever todos os modelos do SimCiBers, a gente foram necessárias quase 450 mil palavras. Isso daqui distribuído em 3.600 tabelas, em quase 2.000 páginas. E para testar esse simulador, para dizer se alguma coisa estava ok ou não ok, a gente preencheu aproximadamente 240 mil células de Excel para realmente dizer que esses resultados aqui estavam bons. Então foi um projeto bastante grandioso, né? Gerou mais de 98 documentos e 50 mil linhas de código, mas pode parecer pouco, porque essas 50 mil linhas aqui, elas só descrevem esses modelos em XML. Então, a gente não tem a contabilização dos outros modelos aqui. Então, são só do XML. Então, é bastante grandioso. E, como todo problema de engenharia, a gente resolveu um problema e nos deparamos com outros problemas. Porque, como tudo nesse mundo, as coisas envelhecem. As coisas, as pessoas, tudo envelhece. Então, aqui eu tenho a figurinha do ser humano, né, da moça ali envelhecendo, e eu tenho aqui também a figura das curvas de bateria mostrando que as baterias também envelhecem. E aí a gente pode pensar que a nossa panela de pressão também envelhece, a nossa televisão envelhece, a madeira do nosso guarda-roupa vai envelhecendo, hoje em dia mais do que antigamente, porque são madeiras bem estranhas. Então tudo envelhece. E aí, além das coisas envelhecerem, ocasionalmente o satélite ele pode passar por situações não especificadas. Por exemplo, o satélite SimCiBers, ele é projetado essencialmente para fazer imagens do Brasil e da China. A gente poderia fazer imagens do mundo inteiro se a gente quisesse, mas ele foi especificado para fazer imagens do Brasil e da China. O que isso quer dizer? Que os equipamentos todos estão preparados para serem ligados em cima desses 2 países.
Se eu ligar eles mais, ou seja, mais do que ele está especificado, eu vou gerar uma degradação maior dos equipamentos, tá? Pelo menos na teoria funcionaria assim. E, por exemplo, o Brasil ele é signatário desse acordo, que é ajudar, quando acontece algum desastre, alguns países que têm satélites de sensoriamento remoto, eles ligam satélites naquela região onde aconteceu algum problema para gerar imagens. Essa é uma operação não especificada, porque como é que eu vou determinar que vai acontecer uma catástrofe para fazer imagem? Então, a gente não tem como saber e como especificar todas essas catástrofes. Então, eventualmente, o satélite ele liga em momentos onde ele não estava, digamos, especificado para operar. Então, peraí. Então, digamos assim, ó, tem essas duas situações, né, do satélite envelhecer e da gente ligar o satélite em momentos que ele não estava especificado, podendo gerar uma degradação maior. Então, o que aconteceria se eu mandasse um comando errado para o Cibers 4? Dissesse assim para ele, ó, liga para fazer uma certa imagem, mas no momento que, por exemplo, a bateria está descarregada. Eu poderia descarregar essa bateria mais do que esperado e matar o satélite, por exemplo. Então, poderia acontecer muitas coisas, e se acontecesse muitas dessas coisas, a gente poderia, por exemplo, perder essa linda imagem que a gente fez de um desastre que estava acontecendo lá no Chile. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui tem fotos de algumas queimadas, e essas imagens foram geradas, aqui o pessoal da OBT do INPE, Coordenação Geral de Observação da Terra, que possivelmente eu acho que mudou de nome, mas enfim, a imagem foi gerada nessa época aí. A gente não conseguiria ajudar nessa possibilidade. A gente também não conseguiria ver o Pantanal e ver como que estão as queimadas lá, ou se não tem queimada, se melhorou, se não melhorou, se na Amazônia teve mais desmatamento ou menos desmatamento. A gente já perderia essas imagens, né? Não poderia fazer caso a gente perdesse o satélite. Também aqui em Manaus, uma imagem legal que eu poderia mostrar, por exemplo, o crescimento urbano, né? Então, para evitar que isso aconteça, ou seja, para evitar que a gente faça operações que levem a uma degradação mais rápida do satélite, o que a gente precisa fazer? Entender o satélite aqui em Terra. Então, aqui na Terra. Então, como que a gente evita isso? Mandando fazendo a simulação antes fazendo a simulação dos procedimentos operacionais no simulador antes de mandar para o satélite, né? Mas, se o satélite envelhece, como que eu vou garantir que o procedimento que eu estou realizando em terra vai ter o mesmo resultado no espaço? Esse é um problema. Então, a ideia é que o nosso modelo ele sempre esteja parecido com o satélite. Então, é que o nosso modelo virtual esteja sempre próximo do modelo real. Então, garantindo que se a gente executar alguma simulação em terra, a gente tenha segurança desse resultado para a gente poder enviar para o satélite e respirar aliviado e dizer assim, não, a gente pode mandar esse comando, pode ligar o satélite para fazer, por exemplo, as imagens lá do Chile, que não vai gerar nenhum problema. Então, a gente precisa que os nossos modelos eles se aproximem do satélite real. E quais as estratégias que temos para isso? E que aqui, sobretudo, pessoal, estratégias que o grupo nosso de pesquisa aqui do INPE tem estudado, tá? Aqui não vou falar sobre todas, né? Então, aqui algumas possibilidades. A gente pode trabalhar com modelo matemático, só que você modelar o envelhecimento de uma bateria no espaço pode ser uma tarefa bem difícil. Modelar a bateria por si só já não é muito fácil, porque envolve térmica, química, elétrica e lógica, como o professor Marcelo falou na semana passada. Então, o modelo matemático aqui pode ser bem complicado de você obter e sempre ele estar atualizado de acordo com o que o satélite vai envelhecendo. Também testamos aqui a possibilidade de utilizar identificação de sistemas. Então, identificação é uma área aí do controle, né? E a gente identifica usando dados reais do satélite.
Existe também aqui uma pesquisa que foi feita no INPE usando programação genética. O que a programação genética faz? Também baseando-se nos dados do satélite, ele analisa como que está o comportamento do satélite, e aí vamos supor que o satélite passou a ter um comportamento diferente. E como comportamento diferente, entenda, envelhecer um pouco. A partir do momento que o algoritmo ele entende que o satélite envelheceu um pouco, ele mesmo vai criando aí, vai rearranjando a equação de modo que a equação consiga descrever esse comportamento. A programação genética faz isso. E o que eu vou apresentar aqui para vocês são as redes neurais, que também permite você sempre se aproximar do modelo real, do satélite real, a partir do uso de dados medidos desse próprio satélite. Existem muitas vantagens e desvantagens em cada uma dessas técnicas. Por exemplo, o modelo matemático, quando a gente faz o modelo matemático, ele permite que a gente conheça mais da física associada, mas a gente pode não ter muito tempo para desenvolver esse modelo. Todos os outros, a gente consegue ter resultados muito próximos dos reais, resultados rápidos, porém, a gente continua não conhecendo muito da física envolvida. Então, existe essa questão aí, e o que vai definir qual que você vai usar é o seu tempo, o seu projeto, as aplicações que você gostaria de ter, as respostas que você gostaria de ter, tá bem? Então, aqui nesse trabalho a gente vai usar redes neurais artificiais, e aí apresentando as redes rapidinhas. Basicamente, o que a rede faz? Ela entende o comportamento de um determinado sistema a partir dos dados que você tá apresentando para a rede. Então, essa daqui é a carinha de uma rede neural, ela é composta por entradas, camadas ocultas, que são essas 3 aqui que a gente está vendo, e aí pode ter N camadas ocultas, e as saídas, que seriam as saídas que a gente gostaria de aprender com essa rede. Então, é o que a gente vai fazer aqui basicamente. A gente queria entender como é que era o envelhecimento da bateria, então aqui a nossa saída vai ser a tensão da bateria, e a gente compara com a tensão da bateria do satélite real. Eu acho que mais para frente eu tenho uma outra figura, não sei se eu vou ter essa figura, não lembro. Mas como é que foi a rede que a gente utilizou? A rede que a gente utilizou, a gente apresenta para ela vários dados, e um dado que a gente gostaria de ver na saída. Então, digamos que aqui eu esteja apresentando para ela assim, olha, na saída eu quero ver o número 10. E aí apresento para ela aqui, ó, 1, 1, 1, e quero ver o número 10. Com esses 3 uns que eu apresentei para ela, ela chegou aqui na saída e encontrou 8. Então, ela vai falar assim, olha, encontrei 8 e o resultado que você queria era 10. Então, eu vou gerar o número 2 de erro, e esse número 2 de erro vai fazer com que eu atualize os pesos aqui da rede, para que na hora que eu apresentar 1, 1, 1 de novo, ela aproxime mais desse número 10 ao invés de aproximar do número 8. É basicamente isso que a rede faz. Então, assim, rede, então, são esses valores aqui que eu tenho na entrada e você tem que me dar esse valor na saída. Não chegou, atualiza tudo aí que você aprendeu para tentar chegar. Só que na rede neural, a gente não trabalha com um valor. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com, vocês vão ver mais para frente, a gente tem 1 milhão de pontos que a rede precisava lidar para apresentar, para a gente conseguir uns resultados bons, né? Então aí, beleza, apresentei o problema, apresentei uma possível solução, que é o uso das redes neurais, eventualmente até outras aí do nosso grupo de estudo. E aí eu vou falar um pouco do nosso estudo de caso que está publicado nesse artigo aí, que é a modelagem do envelhecimento de uma bateria para um simulador operacional. Simulador operacional do tipo do SimCiber's. Então, aqui a gente percebe que, nessas figuras aqui, a gente consegue verificar que o satélite envelheceu um pouco. Tá? A gente tem aqui alguns dados, esse daqui, por exemplo, da corrente do painel solar. Então, aqui a gente percebe que, atualmente lê-se, por exemplo, fevereiro de 2020, ele já não estava tão máximo quando ele estava aqui, que era aproximadamente 11 amperes, agora ele está com 10,8. Então, ele está envelhecendo. A gente consegue perceber esse envelhecimento. A temperatura da bateria também, que no início regulava aqui por volta de 3,
Agora está um pouco mais para tá um pouco superior, demonstrando que a bateria também envelheceu. E essa daqui é uma média móvel. Deixa eu ver. Não, essa daqui eu acho que não é média móvel, não lembro. Que é a tensão da bateria aí ao longo dos anos, mostrando também que começamos lá com 50,6, agora a gente já está aqui no 50, já teve uma degradação. É uma degradação pequena? Mas como o satélite está degradando, naturalmente a gente precisa entender isso e denotar mais confiança aí para os resultados que a gente almeja, né? Então aqui, de novo aqui a explicação da rede, eu apresento sempre as entradas, que pode variar de acordo com os dados que você tem, e a saída. Então apresenta lá 1 e o 10, o que ela vai receber, o que ela vai gerar na saída, o que ela vai gerar aqui na saída. Essa saída ela vai comparar, gerar um sinal de erro, e esse erro vai ficar atualizando a rede até que a gente obtenha aí os resultados, bons resultados, né? E aí uma outra restrição é que, assim, a gente não poderia ter uma rede... Porque, assim, as redes, elas funcionam, vai. Na grande maioria das aplicações, elas acabam funcionando, pelo menos nas aplicações que eu encontrei. Então, as redes neurais artificiais, elas têm umas boas aplicações, só que pode ser que em determinadas aplicações, eu só vou conseguir gerar os resultados se for uma rede muito pesada. E aí essa rede muito pesada, ela pode ter um tempo de execução mesmo depois do aprendizado, né? Porque normalmente o aprendizado realmente ela demora um tempinho, mas mesmo depois de consolidada a rede, se ela tiver muita complexidade, ela pode levar algum tempo aí para ser executada. E no caso do simulador SimCibers, a rede e todos os modelos, né? Aquele conjunto de modelos que eu mostrei, eles não podem ultrapassar o tempo real. Então, digamos assim, cada vez que eu vou atualizar um valor na tela, esse valor ele tem que acompanhar o tempo do nosso relógio. Então, se eu vou avançar 1 segundo, ele tem que avançar 1 segundo de acordo com o nosso relógio da vida real, digamos assim. Por quê? Porque como o operador ele está operando, digamos, o satélite real, ele não pode... ele tem que ter as respostas de acordo com o satélite real. Eu não posso falar para o simulador demorar 10 minutos para me dar uma resposta, porque na vida real, o operador não vai ter esses 10 minutos. Então, tudo tem que ser igual à operação do satélite real. Portanto, eu não posso ter uma rede muito complexa, porque senão eu vou levar mais de 1 segundo para calcular um valor e aí já não vai ser bom para o treinamento dos operadores. Então, a rede ela tinha que ser uma rede simples. E tinha que ser simples, mas obter um valor que é complexo de se calcular. Então, a gente fez esse trabalho baseando-se nessa metodologia aqui. Então, basicamente, tá? A gente coletou os dados e separou esses dados. Então, fizemos o download desses dados, que não são públicos, tá? Selecionamos as variáveis, e aí depois vou mostrar para vocês como é que a gente selecionou. Fizemos a redução desses dados para treinar as redes. E aí depois a gente utilizou uma camada aqui para otimizar a arquitetura da rede. Então, como a rede tinha que ser simples, ela não podia ser muito grande, todo o nosso teste era baseado em arquiteturas otimizadas, digamos assim. A gente usou aqui algoritmos de otimização. E depois a gente verificou se a rede simples iria gerar bons resultados, tá? É o que mais ou menos está dizendo nessa figurinha aqui. Então, o que a gente disse para a nossa otimização? A gente falou assim, olha, a gente precisa minimizar o número de neurônios. O que são os neurônios? Eu esqueci de falar. Os neurônios é como se fossem essas bolotinhas aqui, copiando o nosso neurônio aqui real da nossa cabeça. Então, tinha que minimizar o número de neurônios, que são essas bolotinhas, e minimizar o número de camadas. Então, camadas seria, por exemplo, esse conjunto de neurônios aqui, esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Então, minimizar o número de neurônios, minimizar o número de camadas, então tinha que ser simples,
o tempo de treinamento também não podia ser muito longo, o erro de treinamento também não poderia ser muito longo, e o erro de treinamento não poderia ser muito grande, e o erro de generalização também não poderia ser muito grande. Só que, se a gente diminui a quantidade de camadas e o número de neurônios, quer dizer que a gente tem menos processamento naquela rede e, portanto, a gente aumenta o erro dela. Então, você vê aí que é um problema que, se a gente puxar de um lado, no outro, ele acaba ficando pior. Se a gente melhora esse, o outro fica pior. Então, é um problema que a gente chama de problema multiobjetivo. Então, para diminuir a arquitetura da rede, a gente também teve que resolver esse problema aí multiobjetivo. E como que a gente resolveu esse problema multiobjetivo? Para quem gosta de matemática aí, no artigo tem tudo citado, tá, gente? Então aqui, essa apresentação, acabei não colocando as citações de tudo, mas no artigo tem. A gente tinha a seguinte função objetivo, que era assim, ó, tem uma penalidade, essa penalidade eu vou falar para vocês o que ela significa, e aí a gente tem aqui o peso 1 vezes o treinamento, mais o peso 2, o erro de treinamento, na verdade, mais o peso 2 vezes o erro de generalização, dividido pelo peso 1 mais o peso 2. O que essa função objetiva aqui quer dizer? Que se o peso 1 for maior, eu acabo dando prioridade para o erro de treinamento. E se o peso 2 for maior, eu acabo dando prioridade para o erro de generalização. Como eu gostaria que a rede ela generalizasse melhor, a gente colocou aqui o peso 2 maior para que o peso dele fosse maior para essa rede. Ou seja, ela tinha que generalizar com mais... O erro de generalização tinha que ser menor. E o que é o erro de generalização? Digamos que eu apresente para a rede os valores 1, 2 e 3. A generalização é eu apresentar para a rede o valor 1,5 e ela ainda assim conseguir me dar um bom resultado. Então seria isso daqui basicamente. E aí a penalidade é o seguinte, eu falo para a rede assim, olha rede, você não está boa por causa dessa penalidade aqui. E aí basicamente essa equação aqui que eu vejo o número de neurônios, ou seja, se o número de neurônios estiver muito elevado, eu acabo penalizando ela mais e acabo dizendo que ela é ruim. E o número de épocas. Então, se o número de épocas também estiver elevado, eu acabo penalizando ela para ela dizendo que ela é ruim. Então, ela tem que diminuir isso daqui e diminuir a quantidade de épocas. A quantidade de épocas é o tempo lá de treinamento. E aí eu tenho a função objetivo. Esses erros aqui de treinamento e generalização é calculado por essa equaçãozinha aqui, erro médio quadrático, né? Mean squared error. E aí, beleza. Na minha otimização, o que ela poderia variar? Então, eu dizia para o algoritmo de otimização o que ele poderia testar ali para verificar as possibilidades de rede, né? Arquiteturas de rede. Então, eu disse assim, olha, você pode variar o número de neurônios em cada camada. Então, seria quantas bolotinhas ou quantos neurônios ele teria em cada uma das camadas. O número de camadas escondidas, então também ele poderia variar isso aqui. Então, nessa daqui a gente está vendo 3, ele poderia variar de 1 até 3. E a função de ativação, que ela poderia ser hiperbólica, sigmoide, gaussiana. Essas funções de ativação aqui, normalmente elas estão na saída do neurônio, basicamente para a gente conseguir capturar as não linearidades, tá? Dos nossos valores. E aí, o que eu... a gente fez esse mapa de correlação aqui para saber o que a gente iria usar de entrada. E basicamente a gente selecionou como entrada corrente da bateria, corrente do barramento, corrente desse equipamento que se chama, a sigla dele é o BDR, a corrente de saída do BDR e a corrente do painel solar 1. Como a gente estava usando uma bateria, e essa bateria estava associada com esse painel solar, a gente pegou desse painel solar aqui. E a saída era realmente a tensão de bateria. Esse mapa de correlação aqui, basicamente, ele diz assim, ó, a tensão da bateria em relação à corrente da bateria, então vou pegar esse daqui e ligar lá em cima, ó, a corrente da bateria. Tá vendo que está um azul aqui? O que isso daqui quer dizer? O mais azul e o mais vermelho. Quer dizer que
à medida que a corrente da bateria aumenta, a tensão diminui. Então, o que é? Ou seja, quando a bateria está fornecendo corrente, ou seja, está alimentando algum equipamento, a tensão diminui porque ela está descarregando. Então, aqui a gente tem uma relação inversa. E pode ser que, em alguns casos aqui, a relação seja mais vermelha, que quer dizer que é uma relação diretamente proporcional. Então, se a tensão da bateria diminui ou uma outra variável diminui, quer dizer que é uma relação direta. E se um aumenta e a outra diminui, é uma relação inversa. Então, com essa figura aqui e mais o conhecimento prévio do que está fisicamente interligado lá no satélite, a gente selecionou essas entradas que vocês conseguem ver aí na tela. E aí a gente tinha, na base de 4 milhões de informação, 4 milhões de pontos, né, medições de cada uma dessas variáveis aqui. Então, a gente tinha, imagina uma coluna, uma planilha do Excel com 6 colunas, que são essas entradas aqui, e 4 milhões de linhas. Então, cada uma dessas linhas representava uma medição feita por de cada uma dessas variáveis aqui. Só que para treinar a rede, a gente usou 43 mil. Então, a gente reduziu aí bastante para usar 43 mil, porque todas as outras 4 milhões e tantas aí de dados a gente usou para generalizar. Então, a gente treinou com 43 mil e apresentou dados, digamos, inéditos para a rede, que seriam esses 4 milhões, para ver se ela ia se dar bem ou não. Então, é o que a gente vai... esses daqui são os resultados, tá? Então, depois da otimização, a gente teve aí que a melhor rede, que as melhores redes, né? Na verdade, essas daqui, elas já são melhores do que qualquer umas outras que a gente tenha testado. Mas a gente descreve a ANN1 como a melhor e a ANN2 como a pior depois de executar o algoritmo. E aí, quais são as variáveis? Neurônio em cada camada. Na ANN1, a gente teve 7 e 6 neurônios, 2 camadas ocultas ou escondidas e a função de ativação hiperbólica. Então, a rede ficou mais ou menos com essa arquitetura aqui. Então, a gente tem as 6 entradas, que eu apresentei para vocês. Então, 7 neurônios na camada 1, na camada escondida 1, e 6 na camada escondida 2, e lá no finalzinho a nossa tensão da bateria. A pior rede neural, ela teve 3 camadas escondidas, sendo que as camadas tinham, respectivamente, 5, 8 e 7 neurônios. E a função de ativação aqui, no caso, foi gaussiana. Então, a arquitetura dessa rede foi mais ou menos essa aqui. Então, aqui, 6 entradas, 5, 7 e 8 neurônios e uma na saída. 5, 8 e 7, desculpa, tá? Então, 5, 8 e 7. Cada uma dessas linhas aqui, gente, representa uma, digamos, operação de multiplicação. Então, cada uma dessas linhas aqui é o que a gente chama de peso. Então, na hora que eu recebo um dado aqui, ele vai para cada um desses neurônios aqui, ó. Então, um dado aqui, ele vai para cá, 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 e etc. E desse daqui também vai para os 8 destinos, esse daqui vai para os 8 destinos, e cada uma dessas linhas aqui fazendo uma operação de multiplicação. Então, são milhares de multiplicação que a gente faz aqui. Então, essas daqui foram as arquiteturas que a gente encontrou. E aí, fazendo esse cálculo aqui para medir o desempenho, agora já analisando pelos 4 milhões de dados lá, e tirando aqueles 43 mil, tá? Porque se vocês olharem aqui, a gente tem 4 milhões, 319 mil e alguma coisa. A gente tirou aqueles 43 mil, que para a rede seria fácil de lidar, porque se ela já conhece, vai ser fácil. Então, a gente tirou esses 43 mil e apresentou para ela o restante, que seriam os 4 milhões, 200 e tantos mil aí. E aí, para o modelo matemático, esse erro, calculando o erro, foi 3,3%. Então, tem aí um errinho intrínseco. Usando uma técnica de identificação que eu não apresentei aqui, mas confia em mim, que a gente fez tudo certinho, o erro foi de 5,4%. Piorou aqui em relação ao que a gente já tinha. A ANN1, que foi a melhor rede aí que depois da otimização, ela tinha um erro de 0,59%, é um erro muito pequeno. E a ANN2, que seria a pior rede, ela teve um erro aí de 0,50%. Aí agora vocês estão me perguntando, nossa, mas essa daqui que teve o erro menor, vocês estão falando que ela é a pior. E essa que teve o erro maior, vocês estão falando que ela é a melhor. Por que isso?
Eu vou explicar o porquê disso, mas antes, a gente tem o resultado aqui da média móvel de cada uma das redes. Então, olha só, aqui a telemetria em azul, demonstrando aí o envelhecimento, né? Desde o início até o finalzinho do ano passado. E aqui a gente tem em vermelho o que a rede ANN1 conseguiu aprender. Então, veja que ela aprendeu bem o comportamento aí da bateria. Aqui a ANN2 ela é um pouquinho melhor em termos de MRSE, né, que é o nosso índice de desempenho aqui. Ela é um pouquinho melhor. Mas aí, por que eu digo que essa daqui é a melhor, a ANN1 é a melhor e a ANN2 é a pior? Porque se vocês olharem aqui, essa daqui faz menos operações de multiplicação do que essa aqui. E para dentro do simulador, lembra que eu precisava de uma rede que não fosse complexa? Porque se eu colocar muita complexidade, eu vou ultrapassar o tempo real. Portanto, a gente diz que essa daqui é melhor porque ela tem menos equações para usar no simulador. Se a gente não tivesse, por exemplo, o caso de ter que aplicar isso dentro do simulador, a gente poderia simplesmente trocar isso daqui, falar que a ANN2 é a melhor e a ANN1 é a pior. Mas, em todo caso, como a gente tinha critérios para a aplicação disso, a gente optou pela ANN1, porque ela faz menos operações de multiplicação, soma, divisão, etc. Então, aqui tem as redes, se a gente for comparar em termos aí de tensão, né? Então, a ANN1 a gente vê que tem uma frequência muito maior de erros próximos a zero, e quando a gente pega lá a identificação, a gente vai diminuindo esses erros que estão próximos de zero e aumentando os outros erros, porque indica que a gente está perdendo aí essa identificação que basicamente ela perdeu aí a curva, né, de como a tensão da bateria se comporta. Então, a gente preferiu a ANN1 porque ela é mais simples. E aí, aqui nessa curva aqui não dá para a gente ver nada, porque tem 4 milhões de informações aqui, tanto da rede como da telemetria real, mas aí, se a gente der um zoom, a gente percebe, olha só, como é que ela pegou aqui bem a curva da bateria. Então, a gente ficou satisfeito com esse resultado. E, portanto, é isso. Eu agradeço quem ficou assistindo até agora. E aí, só falando com vocês um pouquinho, esse trabalho foi um trabalho assim, bem pontual dentro da minha tese de doutorado. Não estressamos aqui todas as possibilidades de redes neurais e muito menos do que se entende como inteligência artificial. Então, outras técnicas podem ser empregadas, outras redes neurais podem ser aplicadas também, mas foi um resultado aí que a gente conseguiu uma boa aproximação. E tem aí os outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa, né? Então, quem tiver mais interesse também de conhecer, fique à vontade para escrever, para interagir, né? Que sempre é um prazer conversar com todo mundo. E é isso. Eu agradeço ao INPE pela oportunidade de pesquisar, ao pessoal do VET e, sobretudo, a nossa audiência por ter ficado aí assistindo. E a CAPES por pagar a bolsa, pelo incentivo financeiro. Eu entrei aqui, pessoal, rapidinho, só para... Não posso deixar o apresentador fazer as perguntas sozinho, né? E receber os parabéns também. Só para expressar que, assim, eu tenho um conhecimento ínfimo em relação a isso, né? Em relação a esse assunto, mas, assim, você sabe, você explicou super bem, super didático, tem vários elogios aqui em relação à sua apresentação, ao seu trabalho, à sua didática. Obrigado. Enfim, aqui, trabalho fantástico, eu concordo, parabéns. Obrigado. Eu tinha feito uma pergunta aqui no chat, né? Aproveitando que, enfim. Porque eu realmente fiquei muito interessada, assim, né? Porque, claro, eu não conheço muito desse assunto, mas pelo pouco que eu entendi, assim, né? O que você acha? Você acha que as redes neurais, elas são, então, aplicáveis, assim, a problemas
com muitas variáveis, assim, para utilizar nesses problemas que são muito complexos, né? E se dá para aplicar essas redes neurais em outras áreas, assim. Bem, então, o que eu diria que sim, mas a gente precisa testar. Porque é o seguinte, como eu falei, as redes e as técnicas de inteligência, né, elas têm uma infinidade de possibilidades de arquitetura. Então, talvez você teste uma primeira arquitetura e vai dar um resultado super ruim e você vai falar assim, não serve, não vai... Não... Mas aí você tem que testar outras, entendeu? Você tem que, digamos, fazer um ajuste fino ali na arquitetura para aplicar. Então, eu acho que sim, ela é aplicável para diversas áreas. A gente vê a aplicação aí agora muito, muito recente no INPE. Só resgatando um pouco aqui da história, as redes neurais elas ficaram muito desacreditadas ali um pouco na década de 80 e 90. E aí, muitos trabalhos na área espacial pararam de ser feitos e ficaram desacreditados, assim. Então, no INPE, eu acho que se a gente olhar na biblioteca do INPE, eles têm, eu acho que as últimas publicações envolvendo redes neurais e satélites devem se datar aí do final da década de 90. E aí, só que aí, assim, o poder de computação evoluiu, as técnicas evoluíram, então na época que era difícil você fazer com um computador pessoal, hoje você consegue fazer assim rapidamente. E aí agora a gente vê um pouco desses trabalhos voltando. A gente teve a apresentação hoje mais cedo do Lucas. O Lucas está muito bebendo um pouco do que o Daniel, que é um outro pesquisador do INPE, trabalhou com redes neurais. Então a gente está vendo isso emergir de volta na área espacial. Então, existem aplicações para a área espacial, existem aplicações para a área, por exemplo, de sensores virtuais. Por exemplo, você tem duas variáveis e quer estimar outra, você consegue fazer isso com redes neurais. Tem para a área financeira, tem para a área de veículos elétricos, tem para diversas áreas, então pode ser utilizado. Então, só diria que a gente precisa testar para encontrar uma boa arquitetura. Em relação a problemas de muitas variáveis, eu acho que sim, principalmente porque se o problema tem muitas variáveis, eu estou inferindo que ele vai ser um problema complexo. Então, as redes elas lidam muito bem com problemas com esse certo nível de complexidade. Então, assim, se você tiver dados aí, Aline, dos seus trabalhos, vamos testar aí com uma rede neural e Assim, quem sabe a gente não chega em bons resultados. Não sei se tem muita gente aqui, principalmente nessa palestra da área experimental, eu sou da área experimental. E a parte de materiais, assim, área experimental, pelo menos no meu caso, assim, são sempre problemas complexos. Sempre existem diversas variáveis, assim, é muito difícil você estimar alguma coisa. Por isso que, no meu caso, é muito difícil você prever alguma coisa, ou seja, você fazer alguma simulação, por exemplo. Então, claro, dependendo do que for aplicar, eu acho que para essa minha área daria muito certo, assim, sabe? Então vamos estreitar essa conversa aí. E aí, assim, eu sou... Como é que eu posso falar? Suspeito para falar? Suspeito, obrigado. Gente, eu tô com a memória fraca. Eu sou suspeito de falar porque eu estou trabalhando com, então eu quero que ela seja aplicável para tudo. Mas ela resolve muitos problemas, mas não vai resolver todos. Então, assim, precisa testar naquele seu problema, eventualmente até usar essas técnicas aí de otimização para que você não precise se preocupar com a arquitetura da rede, ela mesma se configura. E vamos testando. Eu acho que há muito caminho aí para pesquisa para aplicar essas redes, inclusive em áreas que são de difíceis... que a modelagem é muito difícil. Por exemplo, a área de materiais. Mas só que vocês acabam tendo muitos dados porque vocês fazem muitos experimentos. Então, é uma realimentação aí que eu acho que pode ser muito, muito frutífera. Eu acho também. Olha, de novo, vou exibir aqui alguns comentários, porque realmente seu trabalho está muito bom, foi muito bem explicado. Parabéns, Ítalo, pela dedicação e tempo, pelo trabalho. Até o Mário Saturno colocou aqui, ó, muito bacana. Ítalo, qualquer dia eu te mostro meu neurônio artificial. Ah, legal, Mário. Por favor, vamos sim, vamos trocar figurinhas. Então é isso. Parabéns, Ítalo, mais uma vez.
bem ali. Oi, teste. Alô. Teste. Tá. Então, eu acho que é isso, né? Fico feliz de ter podido apresentar, mesmo que aí o pessoal tendo que ficar muito mais depois do tempo. Então, pessoal, muitíssimo obrigado para todo mundo que acompanhou. Voltamos amanhã nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-evento. Espero que vocês aproveitem o finalzinho do VET. Aline, muitíssimo obrigado por ter entrado aí para conduzir o final da sessão. Muitíssimo obrigado. Então, para todo mundo, boa noite, bom descanso e até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã, hein? 9 horas. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.